Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom louvar ao Senhor, adorar seu santo nome. Você que está nos assistindo pela internet, como é gostoso estar adorando a um Rei que vive e reina para sempre. A um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus verdadeiro. Amém? Por curiosidade, eu gostaria de saber e ver aqui, quem veio hoje pela primeira vez? Levante a sua mão, tão somente aí onde você está. Quem veio pela primeira vez, levante a sua mão. Vamos dar uma salva de palmas para eles que vieram pela primeira vez. Que bom que você possa trazer seus convidados, amigos, para ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos trabalhando nessas semanas. Por que Jesus? Por que Jesus? Porque Ele nos deu a vida, porque Ele nos restaurou, porque Ele nos resgatou, porque Ele é o Senhor sobre nossas vidas, porque Ele nos deu uma nova história. A pergunta, por que Jesus, tem muitas respostas. Até eu posso falar para você, por que Jesus? Porque Ele te trouxe e te deu uma nova história. E muitas vezes nós temos falado sobre isso e muitas vezes não temos encontrado uma resposta. Mas nessa noite eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está escrita na Bíblia. E quem falou essas palavras não foi homem, foi Jesus mesmo, registrado no livro de João. E eu gostaria que você veja comigo ali, o livro de João, capítulo 10, versículo 9, e se você me acompanha, todo mundo, vamos repetir bem forte, 1, 2, 3. Pai, que Tua palavra ingresse em nossos corações, que a Tua palavra encontre lugar naquele coração que precisa de uma mudança, que a Tua palavra venha de encontro com aquela pessoa que está aflita, necessitada, que a Tua palavra venha trazer essa restauração em nossas vidas, e somente o Senhor, através do Teu Espírito Santo, com aqueles que estamos aqui e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Por que Jesus? Porque Ele é a porta. Vamos repetir? Porque Ele é a... Ele mesmo diz, eu sou a porta. Até o momento eu não sei talvez que portas você tem tocado. E talvez essas portas que você tem tocado no diário viver da sua vida tem trazido tristeza, tem trazido angústia, tem trazido decepção, tem trazido fracasso. Talvez essa porta que você tocou, talvez você pensou que era a solução. Mas Jesus, Ele diz nessa noite para você e para mim, eu sou a porta. Ele não diz, há várias portas. Lembre-se também que de uma maneira singular, Ele diz, eu sou o caminho. De uma maneira singular, Ele diz, eu sou a verdade. De uma maneira singular, Ele diz, eu sou a vida. E eu pesquisando, querendo entender essa palavra, eu me pergunto para mim mesmo, se Ele diz que eu sou a porta, por que a gente procura outras portas? Se Ele mesmo diz, eu sou o caminho, por que a gente procura outros caminhos? Se Ele diz, eu sou a verdade, por que a gente procura outras verdades, entre aspas, mentira? Se Ele diz, eu sou a vida, por que a gente corre tras a desgraça da morte? E há uma simples resposta perante isso. Sabe qual que é? Que muitas vezes a gente não quer caminhar dependendo do Criador. E você vai hoje comigo e nós vamos entender essa palavra. Por que Jesus? Em primeiro lugar, porque Ele
Ele é a porta da escolha. No versículo 10, que nós limos, o versículo 9 do capítulo 10 de João, ele diz: se alguém entrar. Repete comigo: se alguém entrar. Há uma escolha que o ser humano tem que ter. A porta da escolha. E nós vemos ali no livro de Mateus, o capítulo 7, versículo 13 e 14. Você já ouviu falar muito da porta estreita e da porta ampla. O caminho estreito e o caminho amplo. Mas há uma decisão por qual caminho você vai seguir. Qual porta você vai entrar? E quem te fala é produto de aquele que tomou uma decisão entrando pela porta correta, pela porta estreita, onde você depende de Deus, onde você caminha direitinho, conforme os princípios da palavra, e você vai sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita na tua vida. Você vai sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus que trabalha nas nossas vidas. Nós vamos sendo guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus que já habita no teu coração, porque você e eu decidimos caminhar pela porta estreita. Mas é muito diferente quando você escolhe a porta ampla. Porque nessa porta ampla você pode ir para cá, pode caminhar para cá, e você trabalhar para cá, e não caminha justinho. Essa porta ampla te leva na desgraça. Essa porta ampla te leva na decepção, no fracasso, na tristeza. E você bateu essa porta, você teve uma má experiência, talvez com pessoas e na família. Talvez você tenha uma má experiência na sua própria vida, quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era jovem. Agora que você é casado também teve alguma experiência muito negativa. E por quê? Porque a gente não escolheu a porta estreita. A palavra é clara. Ela não vai fazendo uma bola de neve. A palavra é clara e diz: se alguém entrar pela porta que sou eu, você vai ter uma vida totalmente diferente. E deixe-me falar, você que veio pela primeira vez, talvez você já ouviu muito falar de Jesus, mas nessa noite eu não quero que você ouça falar de Jesus. Eu quero que você leve Jesus na sua vida, no seu coração, e tenha uma vida totalmente diferente. Porque aquele Jesus que nós falamos não é para que você fique como religioso. Vai para a igreja agora, é santulão, está na igreja, amém, vai com a Bíblia na mão. Não! A vida cristã não é assim. Quando eu caminho na porta estreita, certamente eu vou com cuidado, porque Deus vai me guiando, mas eu vou com alegria, eu vou com gozo. Não tem nada para comer amanhã, mas eu estou alegre, porque sei que Deus vai entrar com providência sobre a minha vida. Aleluia! Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós temos, esse é o Deus que nós pregamos, e nunca deixaremos de falar do nome de Jesus. Mas a decisão compete a nós. Jesus é a porta da escolha. Em segundo lugar, diz: se alguém entrar, será salvo. Eu quero falar um pouquinho aqui com você sobre a salvação. A Bíblia, ela nos aclara e nos diz: quem não está e quem não crê na palavra, em Jesus, diz a Bíblia que ele está baixo condenação. Não me mal entenda e não fique talvez bravo com aquilo que eu vou falar para você, mas é uma verdade e eu preciso falar essa verdade.
Eu preciso falar essa verdade, porque você veio e entrou por essa porta aqui nesse lugar, porque você precisa, e eu precisei um dia também entrar por essa porta e encontrar aquele que mudou a minha história. Mas eu preciso falar essa verdade, porque essa verdade não vem da minha boca. Essa verdade está escrita no livro dos livros, a Bíblia, o livro mais vendido no mundo inteiro, mas tristemente o livro menos lido. E diz a palavra do Senhor que nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18. Precisamos entender que se a gente não entra pela porta que é Jesus, nós estamos baixo condenação. Um dia perguntaram para um moço: e se eu não aceito Jesus, eu estou condenado? E o rapaz respondeu: eu não vou te responder nas minhas palavras, mas no livro que é vendido no mundo inteiro, esse livro que se chama Bíblia, que é herança da palavra de Deus para você e para mim. Ela diz que aquele que não confessar com a sua boca e não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele está baixo condenação. E se nessa noite você tem essa certeza que você tem Jesus na sua vida, é certamente porque você escolheu a porta estreita, caminhar conforme os princípios da palavra. Mas pastor, mas missionário, será que caminhando pelo caminho estreito, e se eu dou uma tombada, eu posso levantar? Certamente sim. Covarde é aquele que fica no chão e não se levanta. Mas se você der um tombo, você pode se levantar e começar de novo, porque sabe que Deus te toma pela tua mão e te diz: filho, você caiu, mas agora comigo você vai se levantar. Ele é quem te levanta, é Ele quem te restaura, é Ele quem te dá salvação. Aquele que entra pela porta, Ele tem salvação da sua vida. Em terceiro lugar, diz o mesmo versículo 9: se alguém entrar pela porta que Jesus, será salvo. E diz: entrará, sairá, e diz: e encontrará pastagens. Aqui tem duas direções, e eu quero tomar a primeira, e depois faremos a segunda. Quando fala de pastagens, você decide entrar pela porta, que é Jesus, você vai ter a providência de Deus, a porta da provisão. Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: meu Deus, Ele suprirá tudo aquilo que os falte. E sabe em que momento o apóstolo Paulo fala essa palavra? No momento que ele está na cadeia. No momento que ele está na cadeia, ali, fechado, na escuridão. Mas ele diz: meu Deus suprirá tudo aquilo que os falte. Quando você decide entrar pela porta que Jesus, você vai ter provisão na sua vida. Deus vai vir de encontro com aquilo que você está precisando. A Bíblia nos fala de alguns personagens, e eu quero te mostrar um. O Elias, no capítulo 19, quando ele estava fugindo, escapando, Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção para Elias, e diz: Elias, vai para aquele rio, fica ali, e eu vou te sustentar. Aquele rio, ele podia beber daquela água, mas e comida? Deus sustentava a Elias
com carne, costelinha, picanha, carne boa. E sabe quem trazia essa carne para sustentar o corpo físico de Elias? O corvo. No bico, imagino trazendo a carne para Elias e falando: eu não posso comer, esse é para você. Gente, como Deus é extraordinário! Como Deus é sobrenatural! O corvo que come? Milho? Pamonha? Mandioca? Fala para mim, que come o corvo? Carne, carnice. Você vê um boi que está morto, já rapidinho vem os corvos ali e pegar tudo. Deus sustenta a tua vida, a minha vida, Ele vem com providência. Amado, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, tem muitos irmãos, tem muitos amigos que ficaram desempregados, não têm emprego, estão em casa, muitas vezes sofrendo ali, dizendo: Senhor, e amanhã que vai comer meus filhos? Há uma responsabilidade, há uma tristeza, há uma angústia, mas Deus, Jesus, Ele veio para falar para você nessa noite: entra pela minha porta, que a providência vai vir da minha mão em nome de Jesus. João capítulo 6, Jesus estava com 5.000, querendo ouvir as palavras de Jesus. E Jesus diz para seus discípulos, para Felipe, para André, diz: de onde nós trazeremos pão para dar de comer a todo esse povo? Olha como é a providência de Deus, quando você está no caminho certo, quando você entra pela porta certa, porque é Jesus. Um deles chegou falando assim: olha, muita gente de 200 reais vai dar para comprar pão e dar toda essa multidão de comer. O outro chegou falando assim: olha, encontrei um menino, 5 pães e 2 peixes, viu? Mas é muita gente. Vamos pegar esses 5 pães, Jesus, comer você e nós aqui os 12, mas o Senhor somos 13, mas a criança que trouxe comerá pedacinho, somos 14. Acabou. Mas é linda essa história quando você pode ler o livro de João capítulo 6. Esses 5 pães e 2 peixes foram colocados nas mãos de Jesus. E a Bíblia diz, não Eli, a Bíblia diz que se alimentaram essas 5.000 pessoas e ainda sobrou pão. Deus é Deus da providência. Quando você entra pela porta, você sabe que você tem que escolher a resposta, a porta correta. Você sabe que nessa porta você vai encontrar salvação. E você sabe que nessa porta você vai encontrar a provisão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E eu quero terminar. Eu falei para você 2 coisas ali. Quando diz entrares, saíres, você encontrará pastagem. A primeira era a provisão. E a segunda, descanso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque meu Senhor está comigo, aleluias. Assim falava o salmista Davi. O apóstolo Paulo falava assim: quem me poderá afastar do amor de Deus? Fome, tristeza, angústia, e no final diz: nem a própria morte poderá me afastar do amor de Deus. Há descanso na sua alma. O salmista Davi, nos 150 capítulos, eu desafio você, procure quantas vezes Davi ministra a sua própria alma. No capítulo 42 do livro de Salmo, Davi vai falar assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim clama por ti, ó Deus, a minha alma. E ainda diz: alma, por que te abates? Alma, por que sofres tanto? Espera no Senhor, que ainda é de louvar e engrandecer seu santo nome. No capítulo 103 do livro dos Salmos, Davi vai falar assim: bendize, alma minha, ao Senhor, e não te esqueças nenhum dos benefícios.
Sabe, quando você entra pela porta, que é Jesus, você encontra descanso para a sua alma. E eu quero terminar com isso aqui. Hoje, nesse momento, nesse horário, o medo, o pânico tem entrado em nossa estrutura emocional. Por a pandemia que nós estamos vivendo. Recebimos notícias de morte, recebimos notícias disso, isso, e nossa estrutura emocional fica movida pelo medo. Entrar pela porta que é Jesus, você encontra descanso para a sua alma. Você não vai morrer. Você vai descansar na presença de Deus. Porque um dia Ele virá e levará aquele que entrou pela porta, que Ele mesmo diz: eu sou a porta. Feche seus olhos aí onde você está. Talvez muitas portas você bateu, e até agora você não tem tido paz no seu coração. Você não tem visto a providência de Deus sobre a sua vida. Pela palavra você sabe que ainda você não tem encontrado a salvação na sua vida. Mas nessa noite eu quero te convidar. Você entrar pela porta que Jesus. Por que Jesus? Porque Ele é a porta que vai trazer na sua vida salvação, que vai trazer na sua vida provisão, que vai trazer na sua vida descanso. Não fique aí com seu coração amargurado, machucado, ferido. Não fique ali com esse ressentimento, com essa amargura no seu coração. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Eu fiz essa decisão um dia. Entrei pela porta que é Jesus. E hoje eu estou com 53 anos. E hoje eu estou feliz, alegre de saber que Jesus mudou a minha história. E Ele pode mudar a tua história também. Eu quero te convidar. Quem gostaria nessa noite entrar pela porta que é Jesus? Se coloque em pé. Se você quer nessa noite entrar por essa porta que é Jesus. Onde está o primeiro valente? A primeira valente mulher, homem. Fala assim: eu quero entrar por essa porta. Tem alguém? Entre por essa porta e você vai providenciar. Aí levante a sua mão onde você está. E se você pode, também fique em pé. Que meus irmãos vão colocar em você um papel, uma caneta, para não dar um seguimento na sua vida, em nome de Jesus. Não deixe esse momento que é tão especial. Talvez você já está vindo muito tempo na igreja e você não entendeu ainda a salvação, a providência de Deus sobre a tua vida. Ele é a porta. Ele é a porta. Aleluia. Dentro
Coloque a sua mão no seu coração. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pai, o Senhor falou com autoridade e de uma maneira singular que o Senhor é a única porta que traz salvação, que traz providência, que traz descanso. Mas eu preciso escolher, e meus irmãos têm escolhido já. Que seja teu Espírito Santo dando essa confirmação que o Senhor é conosco e que o Senhor nunca nos deixará. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, ainda que passemos pelo fogo, pelas chamas, não arderá em nós, porque o Senhor é conosco. Assim oramos, assim esperamos, assim confiamos e assim descansamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe.